Meu nome é Magali Melo, eu sou especialista em odontopediatria e mestrando em odontopediatria pela São Leopoldo Mandic. Estou aqui para a gente conversar sobre o pré-natal odontológico e a importância do atendimento à gestante. A primeira pergunta que precisa ser respondida é por que essa gestante não chega nos nossos consultórios. E uma série de informações desencontradas que não correspondem à realidade contribuem por afastar a gestante dos nossos consultórios. O despreparo do cirurgião dentista, que muitas das vezes não se sente preparado para o atendimento que envolve não só a gestante, mas o bebê em formação, e tem muitas dúvidas sobre como anestesiar, quantos tubetes utilizar, qual anestésico utilizar e será que a gestante pode fazer raio-x nesse período? É direito do cirurgião dentista não querer fazer o atendimento à gestante, mas é sua obrigação referenciar um profissional qualificado que faça esse atendimento. Outro fator que também contribui por afastar a gestante dos nossos consultórios é a desatualização do médico obstetra. O médico obstetra é o profissional que a gestante mais confia e se ele não está atualizado, ele não dá a devida importância ao atendimento odontológico. A gente confirma isso pelas cartas que os cirurgiões dentistas recebem indicando uma determinada medicação que nem sempre é a mais adequada para aquele procedimento. Se a gestante não é orientada pelo obstetra a procurar um profissional para acompanhamento odontológico, ela não chega nos nossos consultórios. A palavra do obstetra, ela está à frente à palavra do cirurgião dentista. Outro fator, por fim, que termina por afastar a gestante, é o medo da própria gestante. A gestante, ela tem medo do que o procedimento odontológico pode causar ao seu bebê. Então é muito comum que essa gestante não compareça às consultas de rotina e nem mesmo quando ela tem algum problema. O atendimento à gestante, ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar qualificada. O atendimento odontológico da gestante na saúde pública tende a ser mais completo do que na saúde privada. Isso porque na saúde pública a proximidade dos consultórios, às vezes a amizade entre os profissionais permitem maior troca de informação. Também na saúde pública são realizadas atualizações para esses profissionais e a gestante da saúde pública participa de grupos de gestantes, onde ela tem acesso a uma equipe de profissionais como fisioterapeutas, dentistas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e o próprio obstetra. Ela já sai da consulta do obstetra com a consulta odontológica agendada e isso não acontece na saúde privada. Esse é um momento onde a gestante está aberta à informação. A gestante ela está disposta a mudar os seus hábitos e o da sua família. E é preciso que o dentista aproveite esse momento para dar informações à gestante de uma forma que essa gestante vai absorver isso para a sua vida e do bebê. Nas consultas de pré-natal odontológico, é muito importante que o dentista desmistifique as informações não adequadas em relação ao atendimento odontológico. É importante que o dentista oriente a gestante em relação à higienização da boca do bebê, ao uso do flúor e é importante que os problemas bucais sejam detectados e sejam resolvidos. E é muito importante que seja feito o controle de placa e a orientação dessa gestante em relação a uma alimentação saudável. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e verdades em relação ao tratamento odontológico.
comum a gente escutar a afirmação de que a gestante perde cálcio durante a gestação. E a gente sabe que isso é um mito. O cálcio para a formação das estruturas do bebê vem da alimentação da gestante. Por isso é tão importante a saúde do órgão dental para que essa alimentação seja feita da melhor maneira possível, não só para a formação do bebê, mas também para o bem-estar da gestante. Outra afirmação que a gente escuta com muita frequência é que há o aumento de cárie durante a gestação. Isso também é um mito. A literatura ela é muito clara em mostrar que a prevalência de cárie na gestante e na mulher não grávida é o mesmo. Por isso, os cuidados têm que continuar os mesmos, com escovação, uso do fio dental e consultas regulares ao dentista. O que muitas vezes acontece é que no primeiro trimestre de gestação há o aumento dos enjoos que podem ser acompanhados por vômito. Então essa gestante ela passa a negligenciar a escovação por sentir um mal-estar ou às vezes chegar ao vômito durante a escovação. E aí sim, essa negligência da escovação pode causar mais cáries. Outro fator é no terceiro trimestre, já no final da gestação, quando o útero está maior devido ao desenvolvimento do bebê e pressiona os órgãos internos, inclusive o estômago, essa gestante ela passa a se alimentar mais vezes durante o dia em menor quantidade. Se essa alimentação for rica em sacarose, se essa alimentação não for uma alimentação tão saudável, tão adequada, associada a uma escovação inadequada, a negligência da escovação, essa gestante sim pode ter mais cáries. Outra afirmação é que a gestante não pode fazer raio-x nesse período. Isso também é um mito. A gestante ela pode e deve sim fazer o raio-x quando esse raio-x é de fundamental importância para fechamento de um diagnóstico. O raio-x ele deve ser realizado com protetor de tireoide, avental de chumbo, utilizando filmes ultra rápidos na técnica adequada. A quantidade de radiação que chega ao feto é de 0,0001 miligray e o feto pode receber até 50 miligrays. Então, esse raio-x apresenta uma certa segurança, mas ele só deve ser indicado quando sim de fundamental importância para o diagnóstico, para o dentista fechar esse diagnóstico. O dentista ele precisa de utilizar de bom senso. Não está indicado, neste período, realizar tomadas radiográficas para iniciar um tratamento ortodôntico. Então, é um mito, pode-se fazer raio-x, mas é preciso ter bom senso para a indicação desse raio-x. Mais uma afirmação que a gente também escuta com frequência é que é proibido o uso de anestésico em gestantes. Isso também é um mito. A gestante ela pode sim ser anestesiada. Lógico que algumas precauções também devem ser tomadas. Então é preciso que se olhe o peso molecular, a capacidade desse sal anestésico se ligar às proteínas plasmáticas da mãe, que vai dificultar o sal anestésico a passar a barreira placentária, a capacidade do feto de metabolizar este sal anestésico. Então, o nosso anestésico de escolha é a lidocaína 2% com adrenalina 1/100.000. O vasoconstritor de escolha seria a adrenalina. Não utilizar o vasoconstritor aumenta a permeabilidade, a toxicidade e o tempo de duração é muito curto. A quantidade de anestésico indicada por procedimento são 2 tubex. Não se deve utilizar a bupivacaína. A bupivacaína ela tem uma longa duração e um efeito cardiotóxico. A mepivacaína, a metabolização pelo feto é muito lenta, demorando de 2 a 3 horas. E a prilocaína, ela tem baixo peso molecular, ela tem uma capacidade de atravessar a barreira placentária e um risco muito alto de metemoglobinemia. Por último, a última afirmação é que a periodontite pode causar parto prematuro. E sim, isso é uma verdade.
a infecção periodontal ela pode se disseminar pela corrente sanguínea, estimulando a produção de citocinas inflamatórias, que parece sim estar relacionado com complicações obstétricas como parto prematuro, recém-nascido de baixo peso e pré-eclâmpsia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quando tratar essa gestante. Qual seria o melhor período para fazer o tratamento da gestante? O melhor período para fazer o tratamento da gestante é no segundo trimestre de gestação. Porém, é importante lembrar que essa gestante ela pode ser atendida e deve ser tratada em qualquer momento da gestação. O primeiro trimestre seria o momento menos indicado porque é o momento onde estão ocorrendo todos os eventos embriológicos. É um momento desconfortável para a gestante por causa dos enjoos, das náuseas e da maior tendência a vômito. O segundo trimestre é um momento mais confortável, onde já passaram os principais eventos embriológicos e a gestante ela tem um maior conforto neste período. No terceiro trimestre, o bebê já está praticamente todo formado, porém é um período muito desconfortável para a gestante. Nesse período ocorre um maior volume de sangue circulante, pois já é o organismo preparando para a perda de sangue no parto, então vai aumentar a filtração glomerular e o volume de urina vai ficar maior. E como o útero está maior, né, pelo desenvolvimento, pelo crescimento do bebê, vai ocorrer a pressão dos órgãos internos, também a pressão da bexiga e a frequência urinária vai ser maior. Essa gestante, quando deita, o útero sobe pressionando o diafragma, também vai ser uma posição super desconfortável para a gestante. Então a gestante no terceiro trimestre ela tem que ser atendida mais sentada, ela não pode ser atendida deitada. Nós temos dois vasos importantes que passam entre a coluna e o útero, que são a artéria aorta e veia cava inferior. A artéria aorta leva o sangue do coração para os membros inferiores. A veia cava faz o retorno venoso do sangue dos membros inferiores para o coração. Com o crescimento do útero durante a gestação, esses vasos eles são comprimidos. A artéria aorta ela não se comprime facilmente por ter uma parede muscular mais espessa, mas a veia cava ela se comprime com maior facilidade, gerando um desconforto para a gestante. E aí a nossa dica é: o atendimento deve ser feito com a gestante mais sentada e inclinada para o lado esquerdo, para que gere um maior conforto para essa gestante durante o atendimento. E agora, qual seria o procedimento, né? Tem uma lista de procedimentos que a gente poderia realizar na gestante? A gente não tem uma lista de procedimentos que a gente pode realizar nessa gestante, mas de uma maneira geral, todo procedimento corriqueiro realizado no consultório odontológico pode ser feito em gestante. O que a gente precisa ter em mente é que a doença ela precisa ser tratada. Então, uma pulpite, um dente necrosado, ele precisa ser tratado. Por outro lado, a gestação não é o momento mais adequado para se realizar um clareamento dental ou se iniciar um tratamento ortodôntico. Então, é preciso ter bom senso e saber que toda doença deve ser tratada na mulher grávida ou não grávida. No dia do atendimento à gestante, é importante ficar atento à gestante como um todo. Se tem edemas exagerado, o controle emocional, a ansiedade. Se essa gestante tiver com mãos, pés e rosto muito edemaciado, pode ser um sinal de uma pré-eclâmpsia. É de fundamental importância realizar uma anamnese dirigida e voltada para a gestante, com informações de quem é o obstetra, qual que é a data possível do parto, o tempo da gestação, como é a alimentação dessa gestante, se ela fuma, se ela bebe, se ela conhece a importância do aleitamento materno, se já teve outro filho, se tem tendência a aborto espontâneo, se tem risco de parto prematuro. Então, todas essas informações elas devem ser anotadas no prontuário da gestante.
Antes de todo atendimento, é importante aferir os sinais vitais para monitoramento dessa gestante durante o atendimento. Então, verificar a frequência cardíaca, verificar a frequência respiratória, aferir a pressão, para que você tenha um controle e um monitoramento dessa gestante durante todo o atendimento odontológico. O horário de agendamento das consultas também é de fundamental importância. Normalmente, no final da manhã, em torno de umas 10 horas, é um horário de maior conforto, pois é um horário que não tem tanta tendência a enjoos e a vômito. Então, esse atendimento ele tem que ser personalizado, olhando as necessidades da gestante, o tempo de gestação. Numa próxima aula, a gente vai conversar sobre quais medicamentos podem ser prescritos, que medicamentos essa gestante pode utilizar de acordo com cada período de gestação. O nosso canal está repleto de informações sobre odontologia. Dê o seu like, se inscreve no canal e para não perder nada, não deixe de ativar o sininho. Até nossa próxima aula!